Se você é sensível a notícias tristes, se o fato de Jesus e Paulinho da Pamonha não existirem vai causar um problema de saúde, por favor, não assista à série. Paulo e os anacronismos. Porém, se você não tem problemas em ouvir verdades incômodas, assista os vídeos e descubra por que os anacronismos provam que Paulinho da Pamonha não existiu. O que eu vou mostrar hoje para vocês aqui é Jesus virá com os anjos quando a trombeta soar. Isso está 1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então, 1 Coríntios vai dizer assim: eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Preste atenção nessa questão da trombeta, que é muito importante. Porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses vai trazer mais ou menos a mesma coisa. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, ou seja, Jesus, ele descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, o que vai acontecer? Estaremos com o Senhor para sempre. Então, o que está acontecendo aqui? Então, veja, a imagem é isso aqui. A imagem que Paulo está passando é isso aqui. Então, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses, e o próprio Senhor descerá do céu. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Estaremos com o Senhor para sempre. Vamos ver então agora como é a vinda do Filho do Homem, ou de Jesus, como dizem alguns, nos evangelhos sinóticos. Então veja, Marcos: e as estrelas do céu cairão, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande glória, poder e glória. Então veja que já existe uma diferença aqui. Então veja que aqui em Marcos, as estrelas caem. O que acontece se as estrelas caem? Fica tudo escuro. Os poderes são abalados. Então, é uma escuridão. E aí, o que acontece quando acontece tudo isso? Quando as estrelas caem, fica tudo escuro e aí vem o Filho do Homem. Mateus 24 diz: e logo depois da aflição daqueles... Olha só. Depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Olha que é uma cena triste aqui. Veja que não existe alegria aqui. É uma cena apocalíptica. É muito diferente do que o Paulo está trazendo. Então, lá no Paulo, Jesus vai descer do céu, vai pegar os cristãos e ele vai levar para morar com eles. Aqui não. Aqui o céu escurece, as pessoas têm medo. E veja que Mateus, ele vai acrescentar mais em Marcos. Veja que Marcos, ele só fala que as estrelas caíram. Então, o que é isso? Significa que Mateus está usando Marcos. E aí ele vai acrescentar mais informações. Então veja que o Filho do Homem vem assim: o céu escuro, as estrelas caem, e as pessoas se lamentam, elas estão tristes, elas estão aterrorizadas. É terror aqui, não tem nada de alegria. Aqui ninguém vai viver para sempre com Jesus. Ele vai mandar todo mundo para o caixa-prego. Lucas vai dizer assim: e haverá sinais no sol e na lua e as estrelas, e sobre a terra a aflição das nações com perplexidade. A aflição das nações com perplexidade. Veja aqui que ninguém está feliz aqui em ver Jesus. Ninguém está feliz. O coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra. Medo, perplexidade, aflição. Olha só os sentimentos que a vinda de Jesus está trazendo.
porque os poderes do céu serão abalados. Então veja que aqui Lucas está usando Mateus e Marcos. Ele usa palavras dos dois. E ele completa. E o que vai acontecer depois de tudo isso? Depois de todo esse terror? O Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Que está nos dois textos, 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses. A trombeta soará e Jesus vai descer. Vamos ver de onde ele está tirando isso? Tcharam! Didaquê. Mas Francis Didaquê está sendo escrito antes de 70, na época de Paulo? Veja que Didaquê fala, aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura do céu. Abertura, presta atenção que ele está falando aqui, o céu se abre. O céu se abre. Veja que no sinótico o que acontece? As nuvens caem, fica tudo escuro. Aqui o céu se abre. Depois tem o quê? O som da trombeta. E o que acontece depois? A ressurreição dos mortos. Ou seja, o autor de 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses está usando Didaquê e os evangelhos sinóticos. Oh, meu Deus! Que beleza! Então vamos ver aqui. Cristo ressuscitou no terceiro dia. Onde está isso? 1 Coríntios 15. Então preste muita atenção no que está escrito aqui. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi. O que Paulo recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados. Ah, ok. De acordo com as Escrituras. Opa, peraí. Aqui já temos algo importante. De acordo com as Escrituras. Mas que Escrituras, Paulo? Vamos ver. E aí ele diz, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas. Cefas é Pedro. E então, pelos 12, após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. 1 Coríntios 15, 3, 6. E que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas. Só para a gente não perder muito tempo, então vamos lá. Onde encontramos referência de que Cristo ressuscitou no terceiro dia? Presta atenção, então, nisso aqui. Isso aqui é importante para a gente entender. Ó. Jesus ressuscitou no terceiro dia e foi visto por Cefas nas Escrituras. Opa, peraí, mas Cefas é Pedro. Se Cefas foi visto de acordo com as Escrituras, peraí, isso aí não é Antigo Testamento. Então veja aqui, mesmo que houvesse o Messias que ressuscitou no terceiro dia, na Pedra de Gabriel, lá no Manuscrito Mar Morto, lá no Antigo Testamento, existe um problema aqui, porque na mesma Escritura ele vai dizer que Cefas viu Jesus. Veja aqui, ó. Ele usa a conjunção aqui, caiote, e que. Então, ó, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, então, pelos 12, e que indica uma continuação da narrativa. Tanto a ressurreição de Jesus e a presença de Cefas, com os outros 12, fazem parte da mesma Escritura, ou seja, do Novo Testamento e não do Antigo. Então, isso aqui é importante, esse e que é o que vai mostrar para a gente que isso é anacronismo. É ele que vai mostrar que ele está se utilizando aqui dos evangelhos e nenhum. Ele não está usando aqui uma tradição oral, não é tradição oral. E também não tem nenhuma escritura antiga que fala isso. Orígenes e contra Celso, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui vai fazer parte da minha série também, que eu mostro que os cristãos eram romanos. Isso aqui eu vou trazer nessa série. Mas eu vou trazer aqui porque isso aqui vai ajudar vocês a entenderem isso aqui. Então, Orígenes contra Celso, livro 6, diz assim: aos judeus, presta atenção, tudo em azul aqui é judeu. E tudo que é em vermelho é gentios. Porém, aos judeus, especialmente aos dos tempos antigos, que não empregam nenhuma dessas práticas, ele não apenas recusou o nome de inspirados, mas declarou que eles pereceriam imediatamente. Ou seja, está dizendo que Jesus disse que esses judeus agora vão perecer imediatamente. Ele proferiu essa predição a respeito deles, como sendo, sem dúvidas, dotados de poder profético, não observando que toda a história dos judeus
e sua antiga e venerável política eram administradas por Deus. Presta atenção agora. E que, olha só, e que é pela queda deles que a salvação veio aos gentios, e que a queda deles é a riqueza do mundo, e a diminuição deles a riqueza dos gentios, até que venha a plenitude dos gentios, para que depois disso todo mundo de Israel que Celso não conhece possa ser salvo. Prestaram atenção aqui no e que, como ele liga uma coisa com a outra, e que pela queda deles, da queda dos judeus, a salvação veio para os gentios, e a queda deles é a riqueza do mundo, a diminuição deles a riqueza dos gentios, e até que venha a plenitude dos gentios. Quando vier a plenitude dos gentios, aí Israel será salva. O que ele quer dizer com isso? Já mostrei para vocês aqui. A queda dos judeus ocorreu em 70, na Guerra Judaica. Logo, o autor está depois de 70. E que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Aonde está isso? Está em Lucas. Lucas 18 diz: porque ele será entregue aos gentios. Quem são os gentios? Os romanos. E será escarnecido, humilhado e cuspido, e eles o açoitarão e matarão. E ao terceiro dia ele ressuscitará. Ou seja, Paulo está olhando para os evangelhos. Lucas vai trazer essa informação. Mateus também vai trazer essa informação. Aqui ele diz, de acordo com as escrituras, e que ele foi visto por Cefas, então pelos 12. Lucas vai dizer isso, é apenas Lucas, diz assim, ó, e na mesma hora levantaram-se, retornaram a Jerusalém e encontraram os 11 reunidos. E os que estavam com eles dizendo realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quem é Simão? É Pedro. E quem é Pedro? Cefas. Ou seja, então, quando Paulo está dizendo, de acordo com as escrituras, veja que ele fala e que ele foi sepultado, e que ele ressuscitou, de acordo com as escrituras, e que ele foi visto por Cefas. É tudo uma mesma sequência. É uma conjunção verbal. Está tudo dentro da narrativa. Então, que ele foi sepultado, ressuscitou e foi visto por Cefas, isso está nas escrituras. E qual a escritura que traz isso, Francis? Lucas. Só que tem um detalhe aqui. Veja que Paulo diz e foi visto pelos 12. Só que Lucas está dizendo 11. Por quê? Porque já não tinha mais Judas. Um pequeno detalhe. Então, veja, João diz, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, eles são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. De onde Paulo tirou os 12 apóstolos durante a ressurreição de Jesus? Judas estava morto e Tomé não havia visto Jesus. As únicas escrituras que trazem informação sobre Jesus morrer e ressuscitar ao terceiro dia são os evangelhos. Outro detalhe é que o autor liga o sepultamento, a ressurreição e a chegada de Cefas. Tudo na mesma escritura. Logo, o autor da carta se refere aos evangelhos como as escrituras. Conclusão? Não havia antes dos evangelhos uma ideia de um Messias que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, tanto no Antigo Testamento, nos manuscritos Mar Morto, em Filo ou Joséfo. Então podemos concluir que a passagem é anacrônica. Piribicando na Blassai, Jetchessio Naciassácia Sussaia.